E aí, pessoal, conectados? Hoje a gente está com um convidado muito especial aí, um amigo de longa data aí, meu sócio e cofundador aqui da ANEEL, o Alexandre Erhard. Dá um oizinho aí, Xande. E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Legal, legal. Hoje a gente vai falar de um tema delicado, um tema que deixa todo mundo um pouco receoso, que é assim, vamos parar de mimimi, no bom sentido, e vamos entender que a gente nunca está preparado para uma implantação de um software APS, né? Ou muitas vezes de diversos softwares, diversas coisas na vida, né? E vamos dar um primeiro passo. Esse é o ponto inicial e principal aqui dessa nossa conversa. A gente está aqui com o Alexandre para a gente falar sobre isso. Bora lá, Xande? Bora! Bom, pessoal, um prazer aqui estar nessa conversa aqui com vocês. A gente acha esse tema bastante importante, né? Porque muita gente às vezes fica um pouco travado, achando que tem que estar tudo perfeito para poder dar o primeiro passo. É importante dar início nas coisas e entender que a gente não vai estar com toda a casa prontinha para começar a fazer os primeiros projetos. E muitas vezes o start que precisa iniciar, né? Como diz um ditado, feito é melhor que perfeito. E às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para sair da inércia, né? E muitas vezes o pessoal se pergunta assim, né? O que é o estar pronto? Quando que eu sei que eu estou maduro o suficiente para fazer uma implantação de um software APS, né? Claro, aqui a gente vai estar falando mais sobre software APS, né? Mas muitas vezes isso se reflete em outras implantações também. E daí o pessoal se pergunta, tá, o que é estar pronto? O que seria essa definição? É 0 a 1 ou não é? Com certeza não é, né? E talvez para a gente começar a abrir essa discussão, a gente poderia tratar daquilo que provavelmente é o que o pessoal mais fica ansioso e que mais fica travado, que é a questão dos roteiros de fabricação. Então a pessoa sempre acha, as empresas em geral, acham que tem que ter uma revisão total e completa de todos os roteiros, revisando tempos de processo, quais são as máquinas que podem executar cada processo, os detalhes sobre estrutura de materiais e tudo mais. E tentar fazer isso tudo antes de começar um projeto. E a gente sabe que muitas vezes isso vai acabar sendo feito um roteiro que vai estar muito mais voltado para uma gestão de custeio do que necessariamente uma visão de programação mesmo, de produção. E que o que mais acontece muito normal a gente ter essa parte dentro de um projeto de implantação, de um período para fazer essa revisão dos roteiros, né? Eu entendo que esse é um ponto bastante delicado e que o pessoal fica muito em dúvida, né? Olha, eu vejo isso acontecendo bastante, né? Principalmente pelo fato de que muitas vezes as empresas enxergam assim, que eu preciso ter essa informação já totalmente estruturada e no nível de detalhe máximo que eu posso utilizar já dentro do meu RP, né, do meu sistema, né, de gestão e por não estar com essa informação já totalmente estruturada, a gente fica com receio de fazer uma implantação de um software que vai fazer uso, né, dessa informação, né? Mas muitas vezes a gente não precisa ter ela já em sistema, já no seu nível de detalhe mais minucioso, mas se a gente saber exatamente, né, o que é essa informação, como coletar e tudo mais, a gente pode realmente dar início e depois estruturar ela durante o projeto, né? Sim, e sendo realista, né? Nenhuma empresa tem todos os dados que a gente precisa para começar. Talvez nessa história aí de algumas centenas de projetos já, a gente não teve nenhuma empresa que estava 100% preparada com todos os dados que a gente vai precisar. Um exemplo, matriz de setup, onde a pessoa diz lá qual que é o tempo de preparação se eu estiver indo desse produto, se eu trocar desse para esse, desse para esse. Nenhuma empresa tem essa informação porque o RP não precisa dela. Tu nunca vai ter a necessidade desse dado antes de tu estar de fato utilizando um APS. A gente sabe que uma informação como essa é super rica para direcionar todas as estratégias de produção.
Então a gente não vai ter todas as informações. Faz parte, né, ter revisões como essa, né? E da mesma forma, uma outra estratégia, né, que eu vejo que é bastante utilizada em projetos, que às vezes o pessoal não se dá conta quando está fazendo revisão de dados, é a questão de que a gente pode usar matrizes e algumas outras estratégias também para ajudar a definir detalhes desses roteiros de fabricação, né? Então, se a gente tem informações ricas de diversos atributos que a gente tem para cada produto, a gente pode criar regras dentro do próprio APS que complementam, né? Então, eu tenho lá um determinado atributo que eu digo, se for esse atributo aqui, não passa na máquina XYZ, apesar de que está liberada no roteiro. E com isso a gente vai afinando e deixando muito mais fácil, inclusive, de dar manutenção, né? Para ter as informações corretas. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer antes de dar start no projeto, né? Então, a primeira coisa que a gente queria trazer para essa conversa é assim, os roteiros não vão estar perfeitos, né, antes da gente começar o projeto, e tem outras coisas que são mais importantes até do que necessariamente já ter os dados prontos, que a gente gostaria de conversar um pouco aqui, né? Um outro ponto, talvez um dos segundos aí das ansiedades de quem está planejando iniciar um projeto, que é a questão, a empresa já precisa ter apontamento e em que grau de detalhes para poder fazer um projeto? Essa é uma boa questão, né? Um grande dilema, assim. Inicio com um projeto de APS, no qual eu vou fazer toda a programação, mas para eu saber o que eu tenho que programar, eu tenho que saber o que eu estou produzindo, né? E o que falta ainda programar. Por outro lado, eu também tenho uma possível iniciativa de fazer um sistema, uma implantação de um sistema de MES, né, que é chamado, sistemas de controle de produção, de coleta de informações, para saber o que realmente está sendo executado na produção e assim ver, eu preciso desse sistema ou não, né? E o ponto aqui principal como que você programa? Se você programa, olha, eu programo a minha fábrica uma vez por dia, eu tenho ciclos, né, de tanto tempo, minhas ordens normalmente ficam 2, 3 horas nos recursos, eu tenho um apontamento pelo ERP mesmo, que o pessoal vai lá e aponta dentro do sistema em terminais no chão de fábrica, eu não tenho em todos os centros, eu tenho em alguns, nos mais críticos, né? E assim, basicamente o que a gente vê, não existe uma necessidade explícita de nenhum dos dois sistemas para o outro funcionar. Então, se a gente tiver o APS, a gente vai conseguir utilizar ele sem ter necessariamente um MES, mas a gente também precisa de um apontamento mínimo para saber o que está acontecendo, né? Assim como a gente pode fazer esse controle, mas não necessariamente fazer uma programação. Daí a gente vai estar olhando mais para o que está acontecendo e não decidindo o que fazer, né? Exatamente, que seria uma programação, né? Aí até nesse sentido, claro, não existe essa dependência, mas existe uma sinergia, né, entre os dois sistemas. Aí, Alexandre, não sei se quer comentar um pouquinho sobre que sinergias se teriam, o que seria interessante, assim, né, a partir do momento que tenho um, mas não tenho o outro, quando eu tiver esse outro, eu começo a ganhar por esse lado aqui também. Porque uma coisa que a gente percebe muito é que à medida que a empresa vai fazendo uso do sistema e planejando mais em detalhes uma sequência, tendo uma visão de aderência de programação, essa necessidade vai nascendo e surgindo e vai se consolidando. E isso vai vir ao natural, né? No momento que tu tem uma empresa que ainda não tem um bom controle, começou com APS, está fazendo um levantamento de apontamentos intermediário ainda, à medida que vai utilizando, essa necessidade vai se tornar latente. E a empresa vai estar, inclusive, muito mais preparada para fazer depois o projeto de implantação, vai saber muito melhor o que ela vai precisar. E um outro ponto que também acho bem interessante, que é o seguinte, no momento que a gente botar o MES depois de estar usando o APS, que eu acho uma estratégia muito legal, a gente pode municiar o MES com a programação detalhada. E a partir disso, a gente não vai fazer apontamento em cima de uma tabela em branco, mas sim vai apontar em cima daquilo que já está programado. A gente começa a ter ganhos
para trabalhar com indicadores de aderência da programação? Então, a aderência da programação é um ponto bem relevante, né? Porque é um tipo de indicador que muitas vezes as empresas, quando iniciam um projeto, né, de programação fina, ainda não possuem, né, esse indicador, né? E é também um indicador que tem uma evolução gradual, porque no início a gente está vendo assim, olha, produziu esse montante aqui numa semana, num dia, e é assim, hit or miss, fiz ou não fiz aquela ordem, fiz ou não fiz aquele volume, mas depois a gente pode evoluir isso para fiz ou não fiz na sequência que foi dada, né? E assim por diante. Na máquina, né? E daí essa discussão de aderência também anda com a própria evolução da implantação. Então, quanto antes a gente inicia, a gente começa a já ter uma visão de aderência mais simples, né? Mas a gente já se permite enxergar esse previsto versus realizado, né? Porque a gente vai ter uma previsão já mais acurada e melhorando, né? Esse controle, né? E a minúcia desses indicadores aí ao longo do tempo, né? Perfeito. Esse é um fator fundamental, né? Que é tu identificar o uso objetivo daquela informação que tu vai estar fazendo controle, né? Porque, querendo ou não, se tu fizer uma simples implantação de MES, sem estar trabalhando também com a ferramenta de GPS, de uma forma ou outra tu está simplesmente lendo o jornal de ontem. Tu está vendo aquilo que já aconteceu. Quando tu tem as duas coisas juntas, tu já está fazendo a programação, enxergando o que vai acontecer na frente, sendo mais proativo nesse sentido, e tu usa o MES com o intuito de aprimorar, de buscar melhoria contínua, de buscar o indicador, ver se aquilo que tu está planejando está executando. As coisas ganham mais sentido, o ciclo fecha, né? Então, Alexandre, em resumo, me corrija se eu estiver errado, a gente poderia considerar que se a gente tiver um apontamento numa frequência suficiente, similar à frequência que a gente faz programações, né? Ou seja, eu faço programação uma vez ao dia. Eu preciso que no momento que eu fizer essa programação eu tenha um cenário o mais próximo da realidade, né? Mas daqui a meia hora eu já mandei essa produção, essa programação, então eu não teria essa necessidade de ter uma atualização contínua. Claro que ajudaria, né? Mas esse seria, digamos assim, o baseline, o mínimo, né, necessário de prontidão. Assim, ó, a gente tem que ter apontamento, né, a gente não pode fazer uma programação todos os dias e receber um apontamento a cada 5 dias. Né, isso não tem como. Porém, se a gente tiver essa atualização quando a gente faz a programação, é o suficiente. E, de novo, esse é mais um caso em que tu não precisa estar 100% maduro e pronto para dar o start. Comenta um pouco sobre isso, o que tu acha dessa dinâmica que a gente tem quando starta o projeto, define um kick-off, monta uma equipe, as pessoas estão dedicadas ali para fazer e a gente tem aí a engenharia já alocada no nosso projeto, com toda a área de TI também dando apoio, como as mudanças acontecem de uma forma diferente, né? Ah, sim, com certeza. A gente costuma dizer que num projeto de APS, assim, que a gente precisa das informações num nível de detalhe que normalmente não se utilizava até então, né? E daí a gente começa a ver que tem esses problemas. Algumas pessoas acabam morrendo na praia porque já identificam esses problemas antes e daí não querem começar o projeto porque tem esses problemas e daí não começa nunca, né? Claro que a gente sabe que tem uma série de outros motivos às vezes, né? Por esses delays, mas assim, na prática, justamente a gente iniciar e tirar a sujeira debaixo do tapete, que é mostrar onde que estão os problemas e quais são os pontos que têm que ser atacados, ajudam a dar tração no projeto, né? E a gente, identificando os problemas, já acionar e já resolver e já ver os problemas sendo resolvidos, né? E daí a gente começa a ter mais engajamento, né? Mais motivação para o projeto, do que a gente está fazendo todo um trabalho antes, sem estar vendo nada, por meses, para depois vamos cruzar os dedos e ver como que sai lá na ponta, lá quando a gente começar o projeto, né?
Aí provavelmente vai ter muito retrabalho, né? E a gente não vai ter o mesmo resultado, a mesma velocidade, né? Bom, acho que um assunto complementar a esse, que é muito interessante que nós temos, é um estudo, né, uma metodologia própria que nós criamos aqui na ANEEL, que é um estudo de análise de prontidão, que a empresa já está madura e o quão madura ela está para iniciar um projeto de implantação de software APS, né? Essa metodologia ela é baseada em benchmarks aí internacionais e de outros institutos aí de pesquisa, e ela trabalha com 4 pilares. Acho que tem um que a gente podia comentar um pouco agora, que é a parte de sistema. Tá? Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Nesse nosso framework, a gente é bastante exigente até, então a gente analisa a empresa, isso é uma coisa que a gente faz eventualmente com empresas que estiverem interessadas, podem nos procurar também para ver isso, em que a gente analisa profundamente a empresa e é bem rigoroso até para identificar o quão pronta ela está e vai pontuar em diversas categorias, entre 1 a 5 estrelas, assim, de quão preparada a empresa já está caindo de maduro ou se ela ainda tem que, né, tem que vencer algumas etapas assim para ficar 100%, digamos assim, pronta para dar esse passo. Tá? Na parte de sistemas, até um ponto interessante é assim, o que é o mais importante em termos de sistema? Não é necessariamente o cara já ter um sistema de MES. Se ele já tem um MES, ponto para ele, porque ele já tem apontamento. Né? Mas desde que a gente já tenha um bom ERP, suficiente pelo menos para gerar ordens de produção e ter armazenado os roteiros de fabricação, mesmo que os roteiros já não estejam prontos, né? Mas que a gente tenha pelo menos a estrutura adequada para armazenar isso e tem uma equipe de TI aí também que permite disponibilizar esses dados, isso já é o suficiente para a gente dar o próximo passo. Né? E nessa linha ainda desse pilar de sistemas que nós estamos comentando, claro que o melhor dos mundos seria a gente entrar numa empresa que já tem as máquinas sensorizadas, que tem o controle de OEE, que faz análise de produtividade, que tem previsto realizado, que tem sistemas completos, inclusive de manutenção, que já faz a parte de controle nesse sentido, que inclusive um ponto que a gente não comentou, mas que é algo que complementa, apesar de não ser absolutamente fundamental e necessário para dar o start, é o próprio sistema de PLM, né? Onde a gente trabalha de uma forma interligada com o RP, integrando, fechando o ciclo com MES, APS e PLM, para que a gente tenha versões diferentes de roteiros, versões diferentes de estrutura, para que o ciclo de vida do produto esteja claro em termos de data de phase-in, phase-out, né? E a gente garantir que não vai fazer ressuprimento de produto, porque ninguém lembrou de avisar que o produto está saindo de linha e a gente está planejando a cobertura dele, olhando uma demanda para frente. E, enfim, claro, no melhor dos mundos, mal não faz. Vai ser sempre melhor ter tudo isso. O ponto do nosso vídeo é que às vezes não precisa estar no nível mais completo em termos de todos esses pré-requisitos para poder dar o start. Porque muitas vezes o projeto é implantado, já obtém ganhos e as outras melhorias vão sendo puxadas e entra num círculo virtuoso de melhorias e novos ciclos de projetos. Né? Então, um ponto aqui que eu acho que é interessante também, vinculado à parte de PLM, de ciclo de vida de produto, é que a gente tem muitas empresas, às vezes, que têm um volume de produtos muito alto, né? E com ciclos de vida curtos. E isso faz com que a empresa tenha uma dificuldade de ter todos os dados de todos os produtos sempre atualizados, né? Porque tem sempre produto novo, são centenas de milhares, às vezes, de produtos e componentes, então isso dificulta bastante. Tem como a gente fazer isso de uma maneira mais dinâmica dentro do APS, a gente não depender necessariamente de um cadastro produto a produto lá dentro do RP? Perfeito, essa é uma questão interessante. Se a gente pegar em empresas aí do segmento que a gente chama Engineering to Order, né? Então, não é nem só o Make to Order, não é a produção contra o pedido, é a engenharia do produto contra o pedido. Cada pedido é um produto novo. Como é que tu vai manter uma base de roteiros nesse sentido, né?
Então, nesses casos, tá, é muito comum a gente usar estratégias que a gente coloca dentro do sistema, as inteligências para determinar os roteiros. Então, assim, o produto ele tem um código e cada mês tem produtos novos, mas ele tem atributos. E esses atributos são fundamentais nesse tipo de projeto, porque com os atributos a gente determina, esse produto eu não sei qual é, mas ele é muito parecido, baseado nos atributos, com esses outros aqui que a gente já conhece, e esses atributos estão mapeados em quais os recursos que produzem produtos desse tipo e com qual performance, né? Então a gente não necessariamente precisa ter aquela engenharia exaustiva que produto a produto precisa passar por um processo de cronoanálise, onde o produto nem existe ainda, ele está em fase de engenharia. Então, existem diversas estratégias que podem ser usadas nesses ambientes mais dinâmicos de lançamento, né, de produtos, para conseguir responder a todo esse dinamismo, né? Tem um cliente que diz que é tão dinâmico o lançamento de produtos deles que eles não lançam, eles arremessam os produtos. Não, tem indústrias, bom, a gente trabalha muito com a indústria da moda, né? Pô, são 6 coleções por ano, são 2 meses de ciclo de vida de produto, é muito rápido, né? Muito difícil ter isso atualizado em dezenas de milhares de produtos em alguns casos e ter isso na minúcia, né? Então, como o Alexandre comentou, essas regras elas ajudam bastante a complementar essas partes, né? Assim como algumas regras de negócio críticas também, né? Muitas vezes é uma quantidade de transferência entre operações, né? Que, ninguém nunca cadastrou aquilo lá porque eu tenho que entrar produto a produto lá e botar aquela quantidade de transferência e é um monte de produto, então eu não cadastro, né? Eu preciso ter essa informação lá. Não, né? A gente pode usar essas regras também, né? Usar uma estratégia aí de colocação disso, né? Essa nossa análise de prontidão, então, ela parte de 4 pilares, né? Então, o primeiro deles é pessoas. Esse eu acho que é o título da nossa conversa aqui é para parar de mimimi e começar de fato, né? Mas esse é um que não é mimimi. Tem um que não é esse aí. A gente ter, de fato, na nossa equipe, pessoas que estejam engajadas, né? Que gostem do assunto. A gente gosta, muitas vezes, um engenheiro de produção, alguém que já vem com uma bagagem de conhecimento também e de entusiasmo até mesmo pelo assunto, ajuda bastante, isso não deve ser subestimado. Então, tu ter uma pessoa, né, para puxar o projeto, ter o envolvimento das áreas necessárias, né, de engenharia, de TI, vai precisar isso tudo no projeto para funcionar. Então, esse pilar de pessoas é um que, de fato, ele precisa ser bem considerado, porque é uma das coisas mais importantes para garantir o sucesso do projeto, e esse é um dos que a gente vai avaliar bem, né? Uma pessoa que tem tempo para se dedicar, não é aquela pessoa que conhece muito, mas ela está tão atarefada que ela não vai conseguir dar a dedicação necessária para o projeto. Esse é um dos pilares muito importantes para dar andamento. O nosso pilar de dados, por incrível que pareça, a gente não avalia tanto assim o quanto que a empresa já tem os dados. A gente está preocupado em saber, assim, existe o local para armazenar esses dados? A gente consegue estabelecer um processo de revisão contínua, porque também não é fazer uma vez. A gente precisa ter um processo de auditoria em cima desses dados, né? Garantir que eles estão sendo revisados, e os nossos projetos também ajudam a estruturar um processo relacionado a essa parte, né? Em termos de sistema, a gente já comentou, né? Desde que o cara tenha um RP, que pelo menos falando em scheduling, né? Na parte de AS, um RP que é capaz de gerar as ordens de produção, armazenar os roteiros, né? Isso já é o suficiente para a gente dar o start. E tem um que a gente não comentou tanto assim, apesar de ter falado brevemente, que é a parte de indicadores, né? O que às vezes as pessoas subestimam é que uma mudança num projeto de implantação de APS, ela vai trazer mudanças culturais aí para que a programação de fato saia do papel e se transforme em mudança na prática e para o resultado. Então, a gente tem vários exemplos aí, empresas que eram medidas, o pessoal da produção é medido pelo peso, quanto que entrega de peso por dia, né? Ou enfim, algum indicador de volume. E a partir da implantação do sistema, a gente vai dizer, não, tem que fazer primeiro isso, depois isso, não importa que é mais difícil. Não vai deixar os produtos mais complicados para o pessoal do terceiro turno.
né? Tu tem que seguir a sequência. Isso faz uma mudança cultural, né? Então, a gente se preparar para começar a colocar indicadores, rever a estrutura de como a fábrica é cobrada, como as pessoas vão ser engajadas. Então, essa parte de indicadores, principalmente de buscar ter uma aderência da programação, de buscar ter uma medição de on-time delivery, né, de entrega dentro do prazo, ter bons indicadores para gerir e até mesmo para saber o quanto que o projeto rendeu, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, acho que tu é um especialista nesse assunto, pode falar um pouco sobre retorno de investimento de projeto e o quanto é importante, até motiva, né? A gente ter no início do projeto uma expectativa e depois acompanhar o retorno disso e mostrar os resultados, né? Não, com certeza, faz bastante diferença, né? Porque se a gente fizer o projeto, mas não conseguir mensurar os ganhos que a gente teve depois, pode ser que a gente fique feliz ainda porque a gente vai notar que tem menos estresse, que está tudo mais sistematizado, porém no final do dia lá para a conta da empresa de como que isso vai justificar também futuros projetos e tudo mais, não fica claro, né? Então é importante isso mesmo que o Alexandre comentou, visões de aderência da programação, né? O TIF é um indicador também que vem sendo mais trabalhado aí pelas empresas, né? É interessante também a gente separar o que é responsabilidade de logística e o que é de produção, né, industrial. Questões relacionadas também à própria eficiência, né? Então, quando a gente fala em uma programação, a gente vai buscar minimizar tempos de setup, tempos de espera, tempos que não agregam valor, né? Então, a gente conseguir ter esse monitoramento, né? Eu preciso ter isso em real time, pô, ajuda, né? Mas eu tenho um levantamento aqui com uma curiosidade média, já pelo menos temos um ponto de partida para se analisar, né? E além disso, questões de lead time, né? Questões de estoques também, para a gente ir medindo isso ao longo do tempo, né? É interessante a gente saber ter essa visão de indicadores, porque isso nos leva ao porquê que a gente está fazendo o projeto, né? Além do porquê só para ser um processo mais rápido e mais dinâmico e mais robusto, mas também de resultado, né? Isso ajuda a promover o projeto internamente, a buscar ter um engajamento de todos, né, no longo prazo, porque o projeto não é implantou uma vez e nunca mais mexe. A gente vai trabalhar com ciclos de melhorias, tem atualizações importantes, as estratégias da empresa mudam, né? E aí, Alexandre, uma pergunta agora para a gente, né, encerrar hoje, seria assim, você tem algumas dicas de como que as empresas podem definir algumas estratégias para dar esses passos, não ficar parado, não ficar na inércia, mas ter alguns passos, como é que a gente fatia, né, essa jornada de implantação, né, ao longo do tempo? Perfeito. Acho que uma estratégia que é super simples e eficaz é separar o projeto em partes, né? Então, ao invés de tentar implantar tudo de uma vez só, a gente identificar uma área da empresa, uma parte um pouco mais reduzida e simplificada do modelo completo que vai ser a solução no final, e fazer rollouts, né? Separar uma primeira onda de outras ondas de inovação, até mesmo dentro de um conceito de Lean. E com isso, não só pelo sentido de minimizar esforço, mas porque a gente aprende muito com a primeira. E aí, quando a gente for fazer a segunda parte, a gente já vai levar todo o aprendizado que foi obtido na primeira e assim vai ser mais maduro, vai chegar numa solução mais interessante do que tentar fazer tudo de uma vez só. Legal, pô, muito bom. Perfeito, então a gente fica por aqui hoje, né? Gostaria de agradecer aí a presença, Xande, é sempre muito bom a gente estar trocando ideias aí, agora com uma terceira pessoa aqui na conversa, né? O nosso espectador aí, legal, saindo dos bastidores. Bom, pessoal, a gente está reforçando aqui. O Willam já reforçou isso no último vídeo, então se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui a nossa conversa com o Willam, que ele fala justamente, né, muito desses pontos também de preparo, né, de prontidão para os projetos, né?
E agora a gente entende que pode ter ajudado um pouquinho, né, as pessoas a verem como que elas podem iniciar de alguma maneira, né, sair da inércia e começar a colher os resultados, né? Acho que o ponto desse vídeo era esse, né? A gente queria dar a confiança aí de vocês de dar esse primeiro passo, faz parte, desafios vão ser encontrados, mas a gente dar esse primeiro passo é importante porque as coisas acontecem. Perfeito. Pessoal, mais uma vez aqui, se inscreve, ativa o sininho, dá o like nesse vídeo aqui e fica de olho aí já nos próximos lançamentos aí que a gente vai ter, nos próximos vídeos. Compartilha aí com o pessoal que você acha que está ali meio receoso para iniciar os projetos e que precisa aí também botar isso na mesa e planejar aí para o futuro. Beleza? Valeu! Até mais!